Estamos de volta. Muito obrigada por ter permanecido conosco. E agora estamos aqui com a administradora, vocês me perdoem, eu falei economista, com a administradora Ângela Schukowski. Gente, é muito difícil. Vamos deixar com que ela se apresente. Sou a Ângela Schukowski, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós já temos perguntas, inclusive temos perguntinhas do pessoal lá de fora, da rua, que dentro desse assunto tem algumas curiosidades. É um assunto muito legal, muito bom de se conversar, nós que somos mulheres. E outro dia estivemos aqui conversando sobre a mulher prudente da Bíblia. E aí diz que ela comprava e vendia terrenos, costurava roupas para si, para as suas servas. Então, a Bíblia nos ensina a ser uma mulher empreendedora, a ser uma mulher de mente aberta, aquela que negocia, aquela que avalia o valor de um terreno, vende um, compra o outro. A Bíblia nos incentiva a ser uma mulher empreendedora, não somente nas finanças, mas em todas as áreas da sua vida. Não podemos ser aquela pessoa que se nega, que se fecha. E para isso, trazemos sempre aqui um profissional qualificado para que te abra os olhos e te oriente dentro da lei e te dê ideias e que abra a sua criatividade para que você possa enxergar as possibilidades que você tem diante de você. Ângela, seja muito bem-vinda mais uma vez. Diz pra gente como que uma mulher pode começar ela não trabalha, essa mulher não trabalha, essa mulher ela não tem nenhum tipo de renda para ajudar nessa família, mas diante do quadro que nós vivemos hoje, muitas das mulheres têm a necessidade de deixar agora sua casa para que possa somar a renda familiar, já que muitas das empresas caíram a sua renda, as suas vendas. Como que uma mulher pode ser inserida nesse mercado no momento em que vivemos? Acho que é muito importante repensar, como você falou, a mulher precisa ter um papel importante dentro da família e dentro da sociedade, precisa continuar seguindo os seus sonhos, a sua carreira, e se não tem, é preciso que desenvolva essa carreira de alguma maneira. Então pense no que você sabe fazer, no que você poderia fazer e oferecer para a comunidade, para a vizinhança, para ter alguma renda extra para que possa ajudar a sua família. Além disso, eu acho que o controle financeiro é uma das ferramentas mais importantes, porque normalmente a gente não pensa no quanto a gente gasta, no quanto a gente recebe e qual é o nosso custo de vida mínimo mensal, né? A gente acaba gastando e vai deixando isso para depois. Essa conversa a gente acaba não tendo em casa, porque é uma conversa difícil mesmo, né? Falar sobre dinheiro, às vezes as pessoas veem como um tabu e acham que às vezes estamos até valorizando demais esse assunto, dinheiro. Mas é super importante porque faz parte da nossa vida. Então a gente deveria tratar isso com bastante naturalidade mesmo, até com as crianças em casa. Então eu penso que se ela não tem noção ainda dos valores da sua casa, é importante que tenha a noção, que pegue os últimos extratos, faça um controle, anote todas as suas despesas e comece a ver e verificar o que tem valor ali, o que é essencial na sua família, o que são aqueles gastos obrigatórios que ela não tem como fugir. Para que ela primeiro tenha um mapeamento da situação, né? Porque muitas vezes a gente não tem. E convidar, além disso, eu acho importante pensar assim, a gente normalmente vê a mulher como a rainha do lar, aquela que é o esteio da família, né? Tanto na parte emocional, muitas vezes financeira e estrutural mesmo da família, com os filhos. Mas eu acho que é importante a gente compartilhar essa responsabilidade. Uma das essências da administração é saber compartilhar a responsabilidade, é saber delegar as tarefas, saber dividir as atividades que tem para serem feitas na casa. E uma delas seria a parte financeira. Então, assim, que ela não pegue isso só para ela, mas que ela divida isso e compartilhe com o marido, com os filhos, e que todos possam ter voz nesse orçamento, nesse plano financeiro familiar. Porque quando cada um coloca a sua voz, a gente acaba gerando comprometimento entre a família. Todos acabam se sentindo mais responsáveis por atingir aquele objetivo, por economizar um pouquinho mais na luz ou na água, no supermercado. Começa a entender um pouco melhor, porque muitas vezes os filhos lá de 10, 12 anos têm seu celular, têm a sua internet e não sabem nem quanto custa. Não sabe quanto custa a sua internet, o celular, quanto custa a mensalidade da sua escola, né? Então acabam ficando assim perdidos mesmo, não tem noção nenhuma. Então é importante que desde pequenos a gente já vá fazendo isso.
Então é interessante essa esposa, essa mulher, trazer para sua família as necessidades que a família tem financeira, porque você que está na sua casa tem 2 filhos adolescentes, tem uma criança e talvez o seu adolescente tenha ido à escola e, bom, claro que nesse momento de pandemia, mas tem ido à escola e ainda assim no momento de pandemia pagamos as escolas de nossos filhos, mas ele não tem dado a devida atenção aos seus estudos, porque talvez não sabe o quanto custa. Então é importante, digamos, trazer uma planilha econômica para essa família, tipo, vamos colocar as cartas à mesa, coloca todo mundo sentado em volta da mesa, gastamos tanto de água, tanto de luz, tanto de renda, gastos extras são esses, isso a gente vai ter que cortar. E isso aqui a gente vai ter que manter para que tenhamos isso daqui como um fundo de garantia para um futuro investimento, seria isso? Exatamente, acho que assim, a maneira é exatamente colocar as cartas na mesa, olhar de frente o problema, realmente pegar e não achar, eu acho que gasto tanto no mercado, acho que gasto tanto em lazer, não. Pega os seus últimos 3 extratos para trás, ou então começa pelo último e vai anotando tudo, todas as despesas. E vai pondo mais, né? Isso, exatamente. Começar. Do jeito que você achar melhor para você. Se é no papel, ok. Se é numa planilha de Excel, tá ótimo. Se é um aplicativo do celular, também. A maneira não importa, o importante é fazer. E quando a gente faz isso, a gente começa a categorizar, né? Então, puxa, isso é mercado, isso é lazer, puxa, isso não precisava ter gasto. Isso aqui eu acabei me influenciando por algum outro motivo. Às vezes a gente quer até satisfazer outras pessoas, né? Porque o que acontece quando a gente consome, a gente primeiro decide consumir. E essa decisão, ela não é só uma decisão racional, né? Que a gente assim pensa, tem um começo, meio, fim, é uma coisa sistemática. Não, tem muitas outras coisas que envolvem a nossa decisão. Aspectos psicológicos, outras necessidades além das materiais que a gente quer satisfazer. Às vezes até pressões sociais e culturais que acabam sendo exercidas sobre o nosso comportamento e acabamos agindo de determinada maneira que nem era daquela que a gente talvez quisesse agir. Então, isso é bem importante. Colocando assim, a gente consegue ver assim, puxa, na verdade, o que é realmente essencial? É super importante ter a noção do que é essencial. O que eu não posso viver sem. Porque você vai ver que tem muitas coisas que você pode viver sem e você acha que o teu orçamento é gigante, quando na verdade não é para ser tão gigante e você nem tem a renda, talvez, suficiente para pagar todos os seus desejos, né? Então é importante separar o que é necessidade do que é desejo. E acaba gastando além, porque hoje temos a possibilidade de ter um cartão de crédito e às vezes acaba que compra alguma coisa que tem vontade ou a mídia coloca, isso é legal ter na sua casa, aí se você comprar isso vai acontecer tal coisa, você vai se sentir melhor. A mídia quer nos tornar pessoas consumistas a todo custo, mas tendo o cartão de crédito, vemos a possibilidade de comprar até sem ter a condição de comprar. E quando chega a conta, às vezes a pessoa não tem o valor total para garantir a quitação daquele débito e acaba pagando o valor mínimo, gerando mais dívida, mais juros e dificultando ainda mais a renda familiar. Muito importante esse aspecto. Acho que normalmente quando as pessoas acabam se endividando ou usam o cartão de crédito, elas parcelam e olham o tamanho daquela parcela. Essa parcela cabe no meu orçamento. E daí ela faz uma parcela aqui, outra ali, faz um outro cartão lá e vai fazendo. Só que esquece de somar essas parcelas e esquece de ver o valor total da sua compra. Então assim, evite comprar parcelado. Guarde o seu dinheiro para você poder fazer uma boa negociação à vista. É importante negociar, é importante pedir desconto, né? Meu pai tem essa mania de toda vez pedir desconto, então só para não perder o hábito, até no supermercado ele pede um desconto quando vai fazer uma compra de mês de carne. Pai, mas é só para não perder o hábito. Mas eu acho interessante porque o valor economizado é um valor porque pode ser investido. Claro, é um valor que pode trazer um retorno depois maior do que o valor do investimento. Sim. Bom, temos aqui uma outra perguntinha que você já deu quase que a resposta completa. Como administrar o orçamento? Eu acredito que dentro da sua resposta é colocar à vista tudo aquilo que tem sido gastado? Seria isso? Colocar tudo que você gastou
E olhar, porque quando você mapeia tudo e coloca tudo num papel, numa planilha, num aplicativo, você consegue visualizar tudo, você consegue ter essa estrutura dos teus custos e das tuas receitas. E daí você começa a comparar e ver, puxa, eu gasto tanto de alimentação. A alimentação representa quanto no meu orçamento, né? Sei lá, 20%, 10%. E você vai começando a ver essas proporções e você vai levando sustos, porque você não parou nunca para fazer isso. Então, esse monitoramento é super importante. É como quando a gente às vezes está comendo demais, está vendo que está passando do peso e você evita pisar na balança, porque se você pisa parece que a realidade vem à tona. Vem à tona. E se você não pisou na balança parece que não, que está tudo bem. É a mesma coisa com o controle financeiro. A gente evita de fazer porque a gente quer se auto-enganar, na verdade. Não quer sair da zona de conforto, né? Exatamente, então é assim mesmo. Dona Rô, tem alguma pergunta que a doutora que a senhora já não tem respondido? Temos aqui, ó. Eu fui dispensada do meu trabalho. A empresa faliu por causa da pandemia. Estou sobrevivendo com o seguro-desemprego. Não posso procurar emprego agora, porque se eu conseguir, perco o seguro. Mas, quando acabar esse dinheiro, como posso sobreviver até conseguir outro emprego? A Viviane Salum de Boqueirão. Viviane, acho que é muito importante você olhar para o teu orçamento. Pega o seu orçamento e veja tudo que você tem gastado e veja o que é essencial, novamente. É super importante olhar para isso. Planeje, projete as suas despesas e as suas receitas, incluindo o seu seguro que você vai receber por mais alguns meses. E corte mesmo, corte tudo o que é necessário. Se tiver alguma coisa em casa que dê para vender, faça isso. Sabe fazer um bolo, um doce ou alguma coisa? Ofereça na sua comunidade. Isso eu tenho visto muito, as pessoas têm feito isso. Então, tente pensar em obter rendas extras, né? O que você saberia fazer e poderia oferecer ao mercado, ou até um conhecimento, uma aula particular, alguma coisa que você possa fazer, que você saiba, para tentar se manter. E enquanto isso, se você puder, também não deixe de se capacitar. Continue se capacitando na sua área de trabalho, para que mais para frente você consiga uma recolocação no mercado de trabalho mais rápida. Porque é um período onde estamos em casa e temos a possibilidade de estudar. Sim. É muito importante estar sempre atualizada na área de atuação, para que aqueles que estão aproveitando, aqueles que não pararam, aqueles que estão parados alcancem aqueles que não deixaram de trabalhar. Temos algumas perguntinhas do pessoal lá da rua e estão muito interessantes, eu gostaria que a senhora respondesse a elas e vamos agora para a primeira perguntinha. O que falta para sairmos da crise? Eu não escutei a pergunta. Poderia colocar, por favor? É possível colocar de novo? O que falta para sairmos da crise? Olha, acho que falta, na verdade, consciência das pessoas para que logo essa pandemia acabe, mas acho que falta se responsabilizar, se apropriar do seu orçamento, se apropriar das suas capacidades e ver o que você pode fazer de diferente. É, na verdade, uma hora de realmente de fazer uma mudança. Acho que essa pandemia trouxe diversas reflexões para nós, em vários aspectos da nossa vida, já conseguimos mudar, acho, alguns padrões de consumo, padrões de vida mesmo, padrões de comportamento, de relacionamento, e acho que apesar de ser difícil, é o momento de fazermos isso, né? Se antes a gente não via a importância de ter uma reserva financeira, como você mencionou, esse é um momento assim que não tem como não perceber a importância disso, né? No caso de acontecer uma pandemia, de você ter uma reserva, no caso de você ter uma doença ou sofrer um acidente de trabalho, ou perder o provedor, né, o seu marido ou a sua esposa morre, por exemplo, e você fica sem possibilidades. Então, assim, é preciso pensar nisso, isso precisa fazer parte da nossa vida. E eu acredito, doutora, Ângela, que é de suma importância também que essa mulher que nos assiste, ela busque, como você mesma mencionou, se especializar em algo. Ou seja, se ela não é formada, não tem nenhum tipo de formação acadêmica, então que ela busque se aperfeiçoar no que ela sabe fazer. Se ela sabe fazer um bolo, então que busque
cursos online de culinária, de como confeitar, como rechear, que crie suas próprias técnicas para que ela não seja pega de surpresa e fique sem saber o que vai fazer ou por onde vai começar, sendo um desses momentos, ou por acaso acontecendo, uma dessas ocasiões que a Ângela mesmo acabou de citar. Uma perda do provedor da economia dessa casa, o provedor financeiro dessa casa, uma enfermidade ou uma pandemia. O que fazer quando não se tem uma renda fixa de entrada? Isso. Então ela tem que saber fazer alguma coisa. Isso, e já não tem essa reserva, né? Acho que muitas vezes a gente é vista, nós mulheres, como a rainha do lar, que tem que estar sempre bem, que tem que estar sempre acompanhando tudo. E quando eu falo que todos devem compartilhar dessa responsabilidade de organização financeira, é porque a gente precisa compartilhar esse reinado, né? Todos em alguns momentos vão ter que ser um pouco rainha, rei do lar, e a rainhazinha e o reizinho, que são os filhos. É importante que todos participem, né? Porque a gente já é muitas vezes sobrecarregada com tantas atividades e acabamos deixando a nossa vida profissional e nosso desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, para dar conta de todas as demandas familiares, que a gente sabe que não são poucas, né? Então, é importante pensar nisso tudo. Então você, marido, filho, adolescente que está assistindo a gente, quando você vê a sua mãe lavando a louça, ajuda a sua mãe a secar, porque quanto mais rápido o serviço da casa terminar, mais tempo a sua mãe terá para investir em si mesma, para se cuidar, nem que seja tomar um banho mais demorado, fazer uma automassagem como explicamos aqui ontem com a Andréia, massoterapeuta, nem que seja para ela fazer as suas unhas, cuidar de si, ou fazer um curso online, ou até mesmo um curso presencial. Quanto mais rápido, quanto mais ajuda essa mulher, essa rainha que você tem na sua casa, ela tiver, quanto mais pessoas colaborando, ajudando, mais rápido o serviço da casa é terminado e mais tempo a cada uma dessas pessoas terão, ou um para os outros, ou talvez é importante ter tempo para si mesmo, para investir em si mesma. Temos mais uma perguntinha lá da rua. Temos? Quais as medidas que eu devo tomar quando estou endividada? Que pergunta importante, né? É muito importante. Acho que tem que olhar a sua dívida, ver qual que é a natureza da sua dívida. Existe a possibilidade de fazer uma portabilidade de dívida, que você troca essa dívida ou até refinancia com juros menores. Então, olhar para isso e ver de que maneira você pode mexer no seu orçamento para que você mais rapidamente consiga cumprir com esses seus compromissos. Acho que quanto menos dívida a gente tiver, melhor, mais liberdade a gente vai ter. Então, assim, é importante na hora de pensar a dívida de não se endividar por qualquer motivo. Ele tem que valer muito a pena, ele tem que te trazer um retorno que vale a pena todo esse custo e todo esse comprometimento que você vai ter, às vezes, por um longo período, quando você faz um financiamento, um empréstimo, né, e acaba se endividando. Quando você faz isso, você acaba perdendo a sua liberdade financeira, você acaba perdendo esse seu poder de escolha, né? Bom, eu vou aproveitar o gancho da resposta da senhora, pedir a outra perguntinha que a gente tem lá da rua, porque eu acho que o assunto tem a ver. Quando devemos utilizar empréstimos? Eu acho que em momentos realmente assim fundamentais, em que você realmente não tenha, primeiro que seja algo estritamente necessário, não pode ser para supérfluos, não pode. Os supérfluos tem que ocupar um pedaço muito pequenininho do teu orçamento, eu diria uns 10% em supérfluos. Eu gastaria 60% com o que é essencial. Seria contas, com as coisas obrigatórias, aquelas que você não vive sem. Então, a tua luz, a tua água, o supermercado, o aluguel ou a parcela do financiamento da sua casa. São todas aquelas que você não tem como fugir. Então, é importante ter bem claro esse número na cabeça. Mais 10% para supérfluos e os outros 30%. Eu dividiria 10% para você pensar na sua aposentadoria, porque um dia ela vai chegar, a tua renda vai cair e talvez as tuas despesas aumentem nesse período, e 20% para você ter objetivos. Quais são os meus objetivos de vida? Quais são as minhas metas de consumo? O que me faz feliz? Né? Porque no fundo é isso, o dinheiro nos ajuda a ser feliz, a fazer as escolhas que tenham sentido para nós. Então, quanto antes a gente consegue entender o valor que a gente dá às coisas, quando a gente faz com que toda a família participe, dê voz para que os outros também digam isso tem valor para mim, isso é importante para mim,
a gente vai criando e vai conseguindo arranjar e planejar esses caminhos para poder atingir esses objetivos. Porque se a gente não pensa nesses objetivos, vai vivendo um dia após o outro e acaba não concretizando os nossos sonhos, né? A gente não pode esquecer que somos titulares de direitos, mas de sonhos também, né? E seria viável uma pessoa fazer um empréstimo para pagar uma dívida? Ela poderia trocar de dívida, ela pega um empréstimo mais barato, quita aquela, vamos dizer mais barato, que eu digo com uma taxa melhor, né? Uma forma melhor de pagamento e com uma taxa de juros menor para pagar aquele. Sim, poderia ser uma alternativa. Ela quita aquele e continua pagando um financiamento mais barato. Mais barato. Então ela, de uma certa maneira, deixa de ter um problema com uma empresa ou algumas empresas, né? Porque muitas das vezes são vários cartões que a pessoa não paga ou não pagou, e passa a ter compromisso com apenas um financiamento. Isso, com uma taxa de juros menor, Bem né? menor. Não importa, na verdade, a quantidade, mas importa é o valor, é o custo dessa dívida, né? O peso que isso traz no orçamento. Dona Rô, tem mais alguma perguntinha? Então, nesse tempo de crise, talvez a pessoa tenha um sonho de fazer uma viagem. E ela sempre quis fazer aquela viagem. Daí, nesse tempo, tem algumas promoções que a gente vê pela metade do preço. Só que a pessoa não tem dinheiro, mas ela tem um sonho. E dela pensa, nossa, essa viagem custaria R$3.000 por pessoa, agora tá R$1.500. Compensa ela pagar parcelado tipo em 10 vezes essa viagem porque tá pela metade do preço nesse tempo? Ou é bom esperar um pouquinho? Eu acho que se ela tem, se esses 10% do orçamento dela a parcela cabe nos 10% para ela fazer o que ela quiser, ok. Mas se ela está com dívida, ou se ela já está com dificuldade em pagar o que é essencial e o que é obrigatório, que são aqueles custos que a gente chama de custos fixos, que a gente não tem muito como mudar, a não ser que a gente mudasse a nossa estrutura de vida, fosse para uma casa menor, fosse para um bairro mais afastado, tivesse um carro mais barato, aí a gente consegue reduzir um pouco a nossa estrutura de custos fixos e conseguiria viver melhor. Mas se não, de jeito nenhum. Então, você que está na sua casa, eu aprendi muito, muito. Eu, agora, já no começo desse mês, já estamos no dia 21, então na minha casa já temos um certo planejamento financeiro, mas não tão restrito e não tão bem observado. Acabamos que algumas coisas a gente deixa passar, não pega nota, deixa para lá e acaba que não contabiliza isso como um gasto ou uma renda que deixou de entrar. E eu peço a você que preste bastante atenção agora, esse mês está começando, é uma oportunidade para que você ajude na sua renda familiar, para que você ajude na ascensão, porque quando a gente deixa de gastar o que é supérfluo, a gente não retira nada, a gente não recebe, mas também não tira. Então aquele valorzinho que deixou de sair, ele continua ali e pode ser economizado, guardado e assim sucessivamente, mês após mês. E ao final de 12 meses, ao final de 24 meses, você já vai ter um valor que você vai perceber como eu não percebi e não comecei antes. Exatamente, porque além de a gente poupar e depois a gente não percebe quando está poupando e vai vendo, nossa, que bom, né? Eu vejo isso com os meus filhos, que a gente vai dando uma mesadinha, um valor muito simbólico para eles. Para que eles já tenham responsabilidade. Exato, para que eles já tenham responsabilidade e comecem a pensar, mas mãe, eu quero comprar o Pokémon, eu quero comprar o Beyblade, não sei das quantas. Então, filho, anota aqui, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Até porque cada dia ele vem com um desejo diferente. E nós somos assim também, a gente vai no shopping e não quer comprar um sapato, a gente quer comprar 5 sapatos. Se a gente não se segura, né? É verdade. Então, assim, ele vai fazendo a lista, vai aprendendo ao quê? A priorizar as coisas, a ver o que tem valor para ele, que os desejos passam, que no dia seguinte você não quer mais aquilo, você talvez já queira outra coisa. Então, é importante essa coisa da disciplina, da paciência, né? Porque não adianta a gente também controlar um descontrole, é preciso mudar o comportamento. Assim como a reeducação alimentar, como a senhora citou no começo. Né? Tem que ter uma reeducação financeira. Isso. E eu acredito que essa pessoa de casa tomou muitos exemplos aqui, nós deixamos bem claro, a Ângela tratou de deixar muito claro como temos que fazer. Aproveita esse comecinho de mês, coloca a sua casa em ordem, porque de repente você não trabalha fora, então você pode começar a fazer algo, ter uma renda extra, além de economizar, além de poupar e assim somar
a sua família, somar as finanças da sua casa. Você, seu marido, ou se por acaso você, mulher, é sozinha, você pode ajudar ele a crescer, pensando, como disse a Ângela, no seu futuro. Ângela, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada a vocês. Dona Rô, muito obrigada. Eu que agradeço, foi sempre um prazer, aprendi muito e eu vou começar a economizar. Que bom. Eu também vou começar a economizar.